Vivemos no mundo atual ainda sob os efeitos, sob as ondas de choque, de uma crise que iniciou-se nos Estados Unidos em 2008. A crise de 2008, por sua vez, foi um desenvolvimento da crise do subprime, que inicia-se em 2007, mas as consequências sobre o sistema financeiro em 2008 afetaram de tal maneira a economia mundial que alguns autores vêm chamando esse fenômeno de grande recessão, como uma comparação com a Grande Depressão dos anos 30. De qualquer maneira, é a crise mais profunda que nós já tivemos desde dos anos 30. E ela tem diferenças também grandes. Nos anos 30, a queda do nível de atividade econômica foi muito maior do que ocorreu atualmente, mas o mundo era um mundo diferente, o papel do Estado era muito menor, não havia ainda as teorias de demanda efetiva que foram, na verdade, formuladas a partir da experiência da Grande Depressão, mas aquela crise dos anos 30 foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, aquela que realmente acabou completamente os efeitos que foram postergados, embora naquela época, desde 1933, a maior parte das economias do mundo efetivamente estavam se recuperando desse processo. O mundo atual, essa grande crise que inicia em 2008, ela pode ser dividida em algumas fases. De início, como eu já havia mencionado, ela surge nos Estados Unidos, mas ela toma uma dimensão europeia em torno de 2010, quando inicia-se aquilo que vai ser chamado a crise do euro, a crise dos países mais frágeis da economia da União Europeia, que vai afetar a Grécia, vai afetar Portugal, vai afetar a Espanha e Itália de formas diferentes. Ela toma uma outra dimensão quando, a partir de 2011, já começa a afetar de maneira mais dura o preço das commodities ainda não energética, mas a partir de 2014 começa a afetar também o conjunto das commodities, do preço das commodities na economia mundial, inclusive petróleo, e ela finalmente chega aos países em desenvolvimento. Isso associado também ao fato da desaceleração da economia chinesa. Portanto, essas sucessivas ondas vão tendo impactos diferenciados, mas também impactos bastante duros, bastante expressivos nas diversas regiões do mundo. Ela toma formas diferentes, mas ela faz parte do mesmo movimento, de um movimento associado à desregulamentação da economia mundial, a aumento de concentração de renda nos países industriais avançados, a ascensão da China, a desregulamentação das relações econômicas internacionais, e também ao insucesso de algumas liberalizações, como, por exemplo, o impasse nas negociações multilaterais, a rodada de Doha, a rodada da Organização Mundial de Comércio, que deveria criar uma ordem comercial internacional que de alguma forma facilitaria mais a inserção dos países em desenvolvimento, em especial dos exportadores de produtos primários na economia internacional, efetivamente não foi levada adiante. Como também os países, os principais países em desenvolvimento, como Brasil e Índia, rejeitavam a agenda defendida pelos países industriais avançados, se sentava muito mais em questões de investimento, em questões de proteção de propriedade intelectual e de compras governamentais do que propriamente nas questões de comércio de interesse desses países, essa agenda acabou efetivamente entrando no impasse.
Um dos fatos que merecem ser chamado a atenção nesse cenário mundial é que a crise que começa como uma crise localizada, uma crise específica no caso dos Estados Unidos, se transformando numa crise bancária e numa crise de atividade econômica em diferentes lugares do mundo, começa a se transformar numa crise política, primeiro na Europa. Na questão europeia, a situação econômica vai ficar bem mais complicada, com as ondas de migração vindas do norte da África e de algumas outras regiões do mundo, dão uma dimensão, agravam a dimensão econômica na Europa e agravam a questão política europeia, porque nesse momento alguns setores, principalmente da extrema-direita na Europa, começam a argumentar que a razão do empobrecimento, do crescimento do desemprego de setores dos trabalhadores desses países europeus estaria associado a essa onda de migração. Essa discussão pouco refinada, sob o ponto de vista econômico, ela é muito apelativa para esse público de trabalhadores brancos, ingleses, franceses, alemães e outros setores de outros países. Sente-se ameaçado com a crescente imigração na União Europeia. É interessante fazer um paralelo disso com a ascensão também de candidatos alternativos, no caso dos Estados Unidos, a situação do Trump, que acaba falando muito também para operários brancos que estão marginalizados ou sentem-se marginalizados no interior dos Estados Unidos. Esse conjunto de fatores vai ser complicado recentemente com a decisão da votação da saída da União Europeia pela Inglaterra, que tem o nome de Brexit, como os britânicos o chamavam. Em português sou um pouco estranho, mas é exit da Grã-Bretanha, ou saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que, segundo muitos analistas, foi o resultado da revolta desses setores de baixa renda e de média renda, setores que se caracterizariam como anti-globalização e que pendem por uma visão conservadora e estão muito amedrontados com a situação da Inglaterra. Então, o discurso de que o custo de manutenção na União Europeia é um custo muito elevado em termos de emprego, em termos de aceitar imigrantes de outras regiões da União Europeia e até mesmo imigrantes de fora que usam a União Europeia como passagem para finalmente chegar no Reino Unido, passou a ser a principal razão que levou esses setores a votarem majoritariamente pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os defensores da saída da Grã-Bretanha da União Europeia apresentavam 3 argumentos básicos para isso. Primeiro, que o Reino Unido pagava muito mais à União Europeia do que recebia. Então, eles prometiam que o valor que eles estimavam, que seria o custo da participação da Grã-Bretanha na União Europeia, que era 350 milhões de libras por semana, seria incorporado ao NHS, ao Sistema Nacional de Saúde Pública britânico. O segundo argumento
que eles prometiam cortar a imigração. Eles tinham um número muito inflado de que até 2030 entrariam mais de 30 milhões de imigrantes caso eles se mantivessem na União Europeia. E o terceiro ponto seria justamente o fato de que eles impediriam, a partir da questão da entrada desses imigrantes, que imigrantes vindos da região fora da Europa chegassem na Inglaterra também, quer dizer, não apenas imigrantes legais, como imigrantes ilegais seriam bloqueados. Dentro dessa linha seria possível, o terceiro ponto, reduzir o grau de regulação existente dentro da Inglaterra, que eles consideravam excessivo e uma herança e vinculado a compromissos feitos junto à União Europeia. Portanto, era a questão de aumentar os recursos para a saúde pública, cortar a imigração e reduzir regulação seriam os três grandes elementos dessa agenda. O fato é que na própria campanha houve uma guerra de números. O número estimado pelos defensores da saída da Grã-Bretanha não levava em conta o que eles recebiam também da União Europeia. O número de imigrantes que eles colocavam era o cumulativo, não a expectativa de redução ano a ano, como eram as previsões feitas pela União Europeia. Na questão da regulação, havia parte da regulação que fazia parte do interesse do próprio Reino Unido. Não há indicações de que haveria uma mudança tão dramática nas políticas regulatórias britânicas com a saída da União Europeia, talvez um outro fator que o Reino Unido de fato tem um certo consenso para ser mais liberal em certos aspectos do que o resto da União Europeia. Por outro lado, os custos da saída não foram devidamente colocados. Uma das questões que está sendo posta agora à mesa, que é o chamado artigo 50 do Acordo da União Europeia, que permite a saída de qualquer membro, que ele tem 2 anos para negociar essa saída. Agora, os termos dessa negociação são duros, porque ao final de 2 anos, aquilo que, se o país não chegar a um acordo, na verdade, ele perde os direitos vinculados à sua participação na comunidade, inclusive acesso privilegiado em termos comerciais e várias outras questões de grande interesse das indústrias e do setor financeiro britânico. Ou seja, a posição negociadora é uma posição de força da União Europeia com referência à Grã-Bretanha. Nos jornais está se colocando que tudo será negociado, mas a União Europeia já sinalizou de que acesso irrestrito ao mercado sem liberdade de movimento da mão de obra não será aceito. Já sinalizou também que vai estimular e vai criar provavelmente algumas restrições para a comercialização de títulos de determinadas atividades financeiras do euro no Reino Unido, o que afeta diretamente os interesses da City. É claro que isso pode ser muito retórica nesse momento, mas não há dúvida
que haverá perdas nesse sentido, porque há interesses também, principalmente alemães e franceses, e certamente de outros países, de aproveitar essa oportunidade para se beneficiar de determinados fatores, se eventualmente expandir a área financeira, expandir alguns setores de serviço, onde o Reino Unido ele hoje é o centro mais importante europeu, ele tem uma excelência dentro disso daí. Por outro lado, há alegações de que a Alemanha pode ser afetada principalmente porque a indústria automobilística alemã, que é a grande indústria automobilística da União Europeia, compra componentes importantes dentro do Reino Unido. Isso efetivamente poderia afetar a indústria alemã, então a indústria alemã vai ter interesse de manter pelo menos no que se refere à questão automobilística, um tratamento que permita a continuidade da importação desses produtos. Por outro lado, a Escócia sinaliza com o fato de que ela quer permanecer na União Europeia, e a Escócia poderia se beneficiar pela transferência de algumas dessas indústrias que estão fisicamente no Reino Unido, mas são localizadas, na verdade, na Inglaterra, que poderiam migrar apenas em direção a outra região dentro das mesmas ilhas britânicas. E mais uma vez, é prematuro saber até que ponto isso é um pouco de retórica por parte da Escócia, mas não há dúvida, a Escócia votou majoritariamente pela permanência na União Europeia. A votação pela permanência dentro do Reino Unido, que ocorreu algum tempo atrás na Escócia, teve como principal argumento o fato de que a Escócia não queria ser excluída da União Europeia. Portanto, essas são questões que vão ficar um pouco em aberto. Além disso, a saída do Reino Unido da União Europeia também enfraquece a influência norte-americana nas discussões da União Europeia, na medida em que o Reino Unido era o principal aliado, um aliado incondicional americano dentro do bloco. Não há dúvida de que a França, a Alemanha também são aliados, mas não se comparam em termos de proximidade, em termos de relações fraternais, de relações de interesses convergentes com o Reino Unido. E, finalmente, o argumento nostálgico de que a permanência, a saída do Reino Unido da União Europeia seria o início de um retorno da vocação universal do Reino Unido, da grandeza do antigo império, parece um argumento muito frágil. Na verdade, ganharam não os cosmopolitas, mas justamente os grupos que olhavam para o seu próprio umbigo, os grupos anti-globalização e pouco cosmopolita. Então, claro, essa questão levanta muito mais, nessa altura dos acontecimentos, dúvidas do que certezas. Nós não sabemos quais são os próximos passos, mas essa situação é mais um elemento no mundo que sofre os efeitos da crise iniciada em 2008, da grande recessão. Mas como é que fica o Brasil nesse cenário, nesse mundo que sofre essas ondas de choque da crise de 2008, que sofre a desaceleração do crescimento da China, que sofre os efeitos da crise europeia, que sofre os efeitos da queda do preço de commodities? Qual é a agenda na área de relações econômicas internacionais que se coloca na situação atual?
O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes no debate corrente do Brasil se apresenta a questão externa de uma maneira muito simplista. A agenda do NAFTA, assim como a agenda da ALCA e mais recentemente a agenda do chamado TPPA, Trans-Pacific Partnership Agreement, o acordo de parceria transpacífico, ele não tem como principais temas questões relacionadas a comércio, mas principalmente ele enfatiza a disciplinar aspectos domésticos da relação dos países envolvidos, principalmente questões associadas à propriedade intelectual, à proteção de investimento, à compra governamentais e outros temas que não são de grande relevância para os países em desenvolvimento. É claro que o Mercosul, em especial o Brasil, ele precisa procurar alternativas para ampliar sua inserção internacional, para melhorar suas oportunidades de comércio internacional. Agora, proteção também não é bom de maneira nenhuma, e proteção principalmente de uma indústria cuja produtividade cresce pouco é uma proteção espúria. Agora, nas relações econômicas internacionais, qualquer concessão deve ser feita em troca de concessões recíprocas. Essa equivalência nas concessões é essencial para que haja possibilidade de ganhos sustentados dentro dessa agenda. O que ocorre é que as oportunidades de negociação que se colocam na mesa, elas não têm sido muito promissoras sob o ponto de vista do interesse brasileiro. O fato é de que o que vem sendo proposto, por exemplo, como nessa recente acordo de parceria transpacífico, o Brasil não é, obviamente, uma potência do Pacífico, mas houve muito debate na imprensa dos custos do Brasil ficar fora desse tipo de acordo. A meu ver, os ganhos nessa área são muito pequenos. Por exemplo, o Brasil fazia acordos de proteção de investimento que implicaria perda de soberania, eventualmente concessão do direito de se levar questões de investimento internacional para os juizados arbitrais, para arbitramento internacional. De escasso interesse para o Brasil. O Brasil continua sendo, apesar da nossa crise interna, um dos grandes destinos de investimento direto internacional. Nada indica de que fazer mais concessões na área de proteção de investimento levará a aumento de investimento direto no Brasil. Na verdade, o que dificulta o aumento de investimento direto tem muito mais a ver com nossos problemas domésticos de infraestrutura, de dificuldade de crescimento, mais recentemente das incertezas criadas pela crise institucional, do que taxas de juros excessivamente elevadas, do que efetivamente problemas do Brasil não participar de acordos de investimento internacional. O Brasil teria muito a ganhar se concessões fossem feitas na área de agricultura, em especial redução de subsídios feitos na Europa e nos Estados Unidos para as suas agriculturas, os segmentos da agricultura desses países, da produção agrícola desses países, alguns deles artificialmente sustentados com políticas públicas domésticas. Dificilmente nós obteremos isso nos acordos bilaterais. Isso só efetivamente seria obtido nas negociações multilaterais na Organização Mundial de Comércio, que, mais uma vez, enfatizo, embora tenha havido algum avanço recentemente, continua com muitos problemas, com muitas dificuldades.
Portanto, na área externa, os ganhos que nós possamos ter na parte de negociações de acordo, que eu enfatizo, eu sou favorável a se negociar acordos de livre comércio, mas sempre resguardando o princípio da proporcionalidade das concessões mútuas. O que não implica o Brasil eventualmente reduzir tarifas sem consolidá-las em setores de interesse da política pública brasileira. O próprio Mercosul pode fazer isso a partir de discussões específicas da política regional. Por outro lado, outra questão relevante que se coloca é quais são os rumos do Mercosul. O Mercosul ele passa por uma crise grande, uma crise de identidade, uma crise de insuficiência de avanços institucionais e também os efeitos da própria crise econômica dos países do Mercosul e da própria crise institucional, né? Particularmente agora do Brasil e da Venezuela, que são dois países que vêm passando por graves crises institucionais que têm, obviamente, efeitos na coesão do grupo. Eu ainda entendo de que, com todas as dificuldades, o Mercosul foi uma decisão correta e o desafio que nós devemos lidar agora é como minimizar o impacto dessas crises institucionais no avanço da integração no âmbito do Mercosul. De qualquer maneira, a nossa melhor aposta para ter a maior capacidade negociadora internacional continua sendo a manutenção do nosso bloco, com todas as dificuldades que esse bloco vem vivendo. A mudança política na Argentina tem também implicações no sentido de que o novo governo é um governo mais liberal, que sob muitos aspectos facilitaria a negociação internacional, em especial com a União Europeia, mas, por outro lado, a questão externa no Brasil, nesse momento, está longe de estar equacionada. Nós não sabemos com clareza quais são os pontos dessa agenda nós queremos levar adiante neste momento da história brasileira, nesse momento da história política brasileira. Por outro lado, a melhor aposta de aumento de exportação, de maior integração na região da América do Sul, que é a nossa área onde nós temos maior oportunidade, além do México, claro, através da integração de infraestrutura. Isso implica investimentos, não apenas investimentos públicos, mas investimentos privados sob regulação pública. Além disso, um outro segmento que certamente deve crescer nas relações continentais é a integração energética. O Brasil já tem um razoável grau de integração, no caso, com a Bolívia, na questão do gás, mas certamente a questão elétrica vai ter implicações no que se refere às suas negociações com outros países limítrofes, como Peru, e essa é uma agenda grande por esse setor. Isso passa por uma discussão de regulação e passa por investimentos que efetivamente terão que ser feitos. Finalmente, eu queria chamar a atenção que um dos grandes ganhos da diplomacia brasileira na última década foi a legitimidade da criação no plano das relações econômicas internacionais e políticas internacionais da ideia da América do Sul. Porque a América Latina é uma entidade, é um conceito um pouco extemporâneo e um pouco estranho, porque envolve coisas muito diferentes. Os interesses brasileiros são muito diferentes dos países da América Central. O Caribe tem uma dinâmica muito diferente. A América Central, Caribe e México são muito mais integrados aos Estados Unidos, até por uma questão geográfica, do que propriamente com o Brasil, com o Cone Sul. A melhor aposta do Brasil, certamente, nas relações hemisféricas,
aprofundar essa relação com os nossos vizinhos da América do Sul. A Colômbia provavelmente vai ter um crescimento agora mais acelerado, depois de superado as questões de guerrilha no seu interior. Embora todo o continente passe por crise, ele tem um potencial de aumentar as compras de produtos manufaturados brasileiros, etc. Claro, eu não estou reduzindo a importância do comércio com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a Ásia, que são nossos grandes parceiros comerciais. O Brasil é um global trader e continuará a ser, mas o desenvolvimento dessa agenda tradicional com esses grandes países mercantis não implica abrir mão dessas fronteiras de crescimento naturais do Brasil, a América do Sul e a África, que afinal de contas é um dos continentes que mais cresce hoje, apesar dos grandes problemas políticos que existem nesse continente. Finalmente, o Brasil tem que se preparar para as transformações na Ásia. A China continua crescendo, embora em ritmo mais lento, mas não é impossível. Esperamos que a China tenha um pouso suave, um soft landing dos seus problemas econômicos e políticos, né, na medida em que a grande legitimidade do Partido Comunista Chinês é o crescimento econômico. No momento em que esse crescimento desacelera, certamente a estabilidade política na China deve aumentar. Então, dado a dependência que o Brasil e outros exportadores de commodities ficou da exportação da Ásia, em especial da China, de produtos minerais e produtos agrícolas, é importante que o Brasil, de alguma maneira, tenha uma estratégia, um cenário de crise asiática. Nós esperamos que não haja, mas não dá para se apenas torcer. Algum tipo de discussão tem que ser feita no que se refere a essa questão. Terminando, a crise econômica internacional que nós vivemos é a mais grave desde a década de 30. Ela é multifacetada, ela não se manifesta como na década de 30 apenas por grande crescimento do desemprego e redução do nível de atividade. Ela adquire muitas formas e ela adquire formas distintas em diferentes continentes, inclusive no Brasil. Há uma dinâmica de crises internacionais. Elas começam muitas vezes com crises localizadas, como muitas vezes estouros de bolhas, como crash, depois se transformam em crises econômicas, em crises bancárias e finalmente se transformam em crises políticas. Então, a crise que o Brasil vive, uma das suas partes tem a ver com os reflexos da crise internacional. Claro que tem também problemas associados à gestão econômica e política do PT e, obviamente, a imensa crise política que nós tivemos nos últimos anos. Mas o meu objetivo, obviamente, não é discutir a crise política do Brasil, mas a crise internacional. Mas o Brasil não pode trabalhar e pensar a crise doméstica ignorando a dimensão, a extensão, a durabilidade, a resistência e a continuidade dessa crise econômica internacional que o mundo está vivendo desde 2008.